Muito boa noite, prezados amigos, prezadas amigas, queridos companheiros e companheiras, amigos de todo o Brasil que acompanham a nossa página. Aqui nós estamos com a página do PT Nacional, do PT no Senado, do PT na Câmara. Todas as nossas páginas estão, Gabas, nesse momento, transmitindo Twitter, Instagram, porque nós temos aqui a oportunidade de ter uma conversa muito especial. Está aqui conosco o Gabas, que além de ser um companheiro nosso, foi ministro da Previdência, uma pessoa que conhece como poucas pessoas nesse país esse tema, e hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar com ele sobre a chamada PEC da Previdência, a MP 871, que está preocupando muito também o nosso povo. Então eu quero pedir que vocês compartilhem, avisem os amigos e amigas que nós já estamos no ar, para a gente poder começar esse bate-papo. Em primeiro lugar, agradecer, Gabas. Muito obrigado por estar conosco aqui. É um prazer receber aqui no nosso estúdio. É um prazer nosso aqui, Paulo, estar com vocês, debatendo um tema tão importante para todo o conjunto da sociedade, da classe trabalhadora, de todos aqueles que constroem o país, né? Vamos botar uma hashtag Lula livre aí, pessoal. Lula inocente, porque hoje a gente vai conversar um pouquinho também com você sobre o que tem a ver o Lula estar preso com isso que nós estamos vivendo agora, né, Gabas? Tudo. O que tem a ver o fato do Lula não poder concorrer, da Dilma ter sido afastada, para a gente estar vivendo esse momento que o Brasil está vivendo hoje. Olha, Gabas, a gente tem dito que esse tema, né, essa proposta da PEC, junto com a MP 871, é a proposta mais cruel que nós temos conhecimento no parlamento brasileiro nos últimos anos, nas últimas décadas. Uma proposta que é cruel contra os mais pobres, contra os idosos, contra as pensionistas do INSS, contra os trabalhadores e trabalhadoras rurais. E uma pergunta que as pessoas fazem, em primeiro lugar, para nós, toda hora, Gabas. Realmente é preciso essa reforma? A Previdência, ela está quebrada? Esse rombo que o governo alega, isso é verdade, Gabas? Olha, Paulo, é muito bom a gente entender qual é a estratégia que o governo adota para convencer a sociedade que ou faz a reforma da Previdência ou o país quebra. Ou faz a reforma ou a gente não vai retomar crescimento, a gente não vai retomar os empregos. Isso tudo, Paulo, não é verdade. Né? Primeiro que o governo faz uma grande maquiagem nos números. Ele soma toda a necessidade de financiamento do regime geral, que é dos trabalhadores da iniciativa privada, soma o regime próprio dos servidores da União, soma os militares e soma regime próprio de estados e municípios. Isso não é razoável, isso é para confundir, para dizer que tem 290 bilhões de déficit. Vamos falar de modelo, Paulo, que é muito mais relevante para as pessoas entenderem. Esse modelo ele é insustentável mesmo. Lembrando que o modelo brasileiro é de repartição, é um modelo solidário, onde há um pacto entre gerações. Quem está trabalhando contribui, os trabalhadores da ativa contribuem para pagar os benefícios de quem está afastado, quem está ou aposentado, ou é pensão, ou está doente, enfim. Há um pacto entre as gerações. Este modelo funciona na grande maioria dos países do mundo todo. Na OCDE, na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, maioria de países da Europa, eles dizem que são os países mais civilizados, os países mais adiantados, os países que têm legislações mais modernas. Todos esses países funcionam com uma regra muito parecida com a nossa. Aliás, a origem é a mesma. A origem no modelo alemão do século retrasado. E por que nós defendemos que este sistema ele é necessário para o país? Não só ele é sustentável, mas ele é necessário para o país. Um país como o Brasil, com tanta desigualdade social, econômica, regional, ele precisa de um sistema de proteção que amenize o efeito dessas desigualdades. Não preciso eu dizer que a oportunidade que tem um filho da classe média e um filho de pobre assalariado que mora numa comunidade muito pobre, às vezes favela, às vezes comunidades muito distantes dos grandes centros, essas oportunidades são diferentes. Esse trabalhador mais pobre normalmente desenvolve as atividades que são mais penosas, exigem mais da sua saúde,
tem menor qualificação, tem menores salários, e o esforço do cidadão é muito maior para poder chegar ao período da aposentadoria. Então, o sistema de previdência social no Brasil, ele está inserido num conceito de seguridade. A Constituição, ela garante recursos para a seguridade, que é previdência, assistência e saúde. E diz mais, ela será financiada com recursos dos trabalhadores, dos empregadores e do governo. E elenca quais são as fontes de financiamento. O governo retira 30% desse dinheiro, bota a conta na seguridade que não é dela e depois vem dizer que a Previdência está quebrada. Nós defendemos uma ampla discussão com a sociedade para reorganizar, sim. De tempos em tempos, você precisa fazer uma reorganização do sistema previdenciário. Por quê? Porque a sociedade evolui. As regras precisam evoluir. Agora, quando se fala em reforma da Previdência, nós entendemos que ela é para melhorar. É para proteger mais, é para ter mais sustentabilidade, é para ter uma garantia, uma segurança para o trabalhador e para a sua família. Para eles não, reforma é destruição. Então nós somos contra essa PEC 06, assim como fomos contra a PEC do Temer, em que pese que elas têm uma uma acentuada diferença, porque a PEC do Temer mudava parâmetros. Era uma reforma paramétrica, dentro do próprio modelo de solidariedade. Essa proposta, ela destrói a Previdência e a Seguridade. Ela quebra o pacto da Constituição de 88, Isso, né? Ela destrói um sistema de proteção social que é um dos melhores do mundo. Aqui não é megalomania, não. Nós exportamos o nosso modelo para vários países. Então, esse sistema que é baseado num conceito de que o problema da sociedade tem que ser resolvido num pacto com a sociedade, porque é responsabilidade dessa mesma sociedade, para nós está correto. O que precisava fazer então? Por que nós somos contra essa PEC do Bolsonaro? Primeiro, porque ela tem um erro na forma. Nós defendemos o seguinte: nenhum governo, tem o direito, nem que seja um governo comprometido com os trabalhadores, não tem o direito de fazer uma reforma, mexer com tantos direitos e numa política que é tão abrangente sem debater com a sociedade. Então ele erra na forma, não tem debate com ninguém. Não chamou as centrais, não chamou os aposentados, não chamou... O governo ele deve ter escutado, né? Porque esse governo são empresários. Então erra na forma e erra no conteúdo. Sabe por quê? Porque não é uma reforma previdenciária isso. Isso aí é um ajuste fiscal que bota na conta do trabalhador uma conta que não é dele. Nós temos que fazer um ajuste fiscal tirando privilégios, tirando dinheiro de onde tem. E aí, para nós, só é possível fazer através de uma reforma tributária. Nós precisamos cobrar os devedores que o Temer perdoou com uma medida provisória. O Temer abriu mão, segundo estatística que eu vi recente pelos grandes jornais, quase 100 bilhões de reais. Ora, quem está quebrado não abre mão, não perdoa a dívida de sonegadores. A outra coisa é a tal da MP do trilhão. As petroleiras, né? Precisa economizar 1 trilhão de reais. Ora, nós acabamos de dar uma benesse, um presente, que é uma isenção tributária para as petrolíferas internacionais, as estrangeiras. Grandes empresas que vêm aqui explorar o pré-sal vão deixar de recolher 1 trilhão de reais de contribuições de impostos. Ora, é fácil, você precisa de 1 trilhão, é só revogar essa lei, a Lei 13.586. Então nós queremos fazer um amplo debate com a sociedade para melhorar, para consolidar e para, de fato, dar sustentabilidade a esse modelo, que ele é o melhor modelo que o Brasil poderia ter. Está adequado ao nosso perfil socioeconômico, ao perfil da nossa sociedade, da nossa pirâmide etária. Enfim, ele é sustentável, ele precisa de alguns ajustes e de cobrar, de fato, quem tem que contribuir para a seguridade social. Muito bem. Pessoal, nos informem a cidade da onde vocês estão acompanhando. Nós estamos aqui com o nosso amigo, companheiro Carlos Gabas, foi nosso ministro da Previdência, uma pessoa que conhece muito esse tema. Vocês podem também nos encaminhar aqui dúvidas, perguntas, que nós vamos tentar, né? Evidente que vão ter muitos debates, muitas discussões, mas hoje é uma oportunidade para a gente poder nivelar um pouco também as nossas informações. E vamos colocar aí a hashtag Lula Livre, a hashtag Lula Inocente, para a gente poder ir avançando aqui. Depois nós vamos discutir ponto a ponto aqui dos principais pontos da reforma. Mas eu queria, antes disso, Gabas, que tu falasse um pouquinho mais sobre essa questão do financiamento da Seguridade, né?
A Constituição Federal, quando ela fala em Seguridade Social, é um tripé, né? Previdência, assistência social e saúde. Isso. E nas formas de financiamento, nós mesmos já propusemos taxação sobre grandes fortunas, né? O lucro líquido e dividendo das empresas que o Fernando Henrique que é isentou, né? A cobrança dos grandes sonegadores e as distorções, né? Os grandes privilégios desse sistema não estão sendo enfrentados por essa proposta. Ela é cruel contra o pobre e ela é covarde para enfrentar os privilégios dos ricos. Esse é exatamente a síntese dessa proposta, né? Vamos pegar por pontos. Você falou muito bem da Constituição. A Constituição tem um capítulo da Seguridade Social que começa no artigo 194. Então ele diz: a Seguridade Social no Brasil será financiada por toda a sociedade e compreende políticas de previdência, que é universal e contributiva, assistência universal e gratuita, saúde universal e gratuita. Então, o que quer dizer isso? Que a Previdência ela tem uma previsão de contribuição, inclusive com cálculo atuarial, dos trabalhadores urbanos, porque tem folha de salários. E o governo e a Constituição, os constituintes, ainda garantiram fontes de financiamento suficientes para pagar, para custear esses benefícios ao longo de décadas. Quais são? Eu vou falar das três grandes. Contribuição sobre folha de salários, que é paga pelos empregadores, pelos patrões, 20% sobre a folha sem teto. Contribuição dos empregados, que é de 8% a 11%, com teto, de R$ 5.538, se não me engano. R$ 5.500. E contribuições CSLL, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, essa sobre lucro, óbvio. E foi criada a COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, 7,6%, 7 ponto alguma coisa, 7,6, 7,7. Essas são as maiores fontes de financiamento da Seguridade. Tem receita de concurso de prognóstico, tem receita de bens apreendidos pela Receita, leiloado, tudo mais. Mas as três grandes fontes de financiamento são essas. Contribuição do empregador, do empregado, COFINS e CSLL. Bom, isso tudo dá um montante que em tese seria suficiente para pagar os benefícios. Acontece que, logo após a criação dessas fontes de financiamento, o presidente na época, o senhor Fernando Henrique Cardoso, falou: olha, tem muito dinheiro aí, eu quero usar esse dinheiro. Vamos tirar um pouco de dinheiro daí. Aí falaram: pô, chefia, não pode. Ele falou: como não pode? É só alterar a Constituição. Então eles criaram um argumento que era o Fundo Social de Emergência, primeiro, depois foi transformado em Fundo de Estabilidade Fiscal e depois, finalmente, desvinculação das receitas da União. Era 20%, o Temer passou para 30%. Ora, se tivesse mesmo quebrado, você não podia tirar dinheiro para pagar outras contas. Isso é muito importante as pessoas entenderem. Quer dizer, eles tiraram da Previdência, tiraram da Seguridade Social o dinheiro que a Constituição tinha previsto. Claro. Quer dizer, ele criou um sistema que tinha uma despesa e tinha uma receita. Eles foram lá e tiraram uma parte da receita. E não contente com isso, eles ainda colocaram para a Seguridade pagar contas que não são da Seguridade. Por exemplo, salário do servidor público da União, que é responsabilidade da União, tesouro. A Seguridade paga. Soldo dos militares, a Seguridade paga. De ativos e dos militares da reforma. O nosso também. Servidores da União, pensionistas também. Tudo sai da Seguridade. Ora, por que é que a Seguridade tem que se responsabilizar por isso? Então, quando a gente fala o seguinte: se somar tudo que é direito da Seguridade, iria sobrar dinheiro. Porque você tem a DRU, você tem as renúncias fiscais. Uma série de empresas no Brasil não pagam previdência. Por quê? Porque alguém decidiu que não paga. Ora, é preciso que a sociedade saiba, numa discussão séria, transparente, quais são os segmentos que não pagam e por que não pagam. Fora isso, você tem, isso eu estou falando das filantrópicas, aí você tem renúncias para exportação de produtos agrícolas, você tem renúncias do Simples Nacional. Eu não sou contra essas políticas, não. Eu só acho que tem que ficar claro que não é a Previdência Social que tem que pagar esse tipo de incentivo. Isso tem que ser colocado no orçamento da União. Agora, Gabas, eu estava numa reunião com o pessoal da CUT na sexta-feira, lá em Porto Alegre, e tem um exemplo que eu fui dar lá que é bem interessante. Há 30 anos atrás, por exemplo, no Bradesco, no Itaú, lá em Santa Maria, tinha 120, 150 funcionários cada um.
Hoje tem 30. Foi informatizado, né? Mudou tudo. Então, se tu for contar só com a folha do trabalhador, né? E do empregador para financiar, evidente que a conta não fecha. Agora, quanto é que aumentou o lucro do banco? Pois é. Então, o lucro e o dividendo das grandes empresas, ela tem que vir para a Seguridade. Claro. Senão a conta não vai fechar nunca. Não, você tocou num ponto essencial. Quando nós falamos o seguinte, é preciso adequar as regras aos avanços da sociedade. Ora, a substituição de gente por tecnologia é um desses avanços. Você não consegue frear isso. Eu fui bancário na década de 80. Meu banco era pequenininho, tinha 400 funcionários. Hoje, o mesmo banco funciona no mesmo lugar, foi comprado por outro, mas tem 18 funcionários. É isso. Por quê? Porque ninguém mais Mas vai a banco. E o lucro? O crescimento é exponencial. Então, o que nós precisamos fazer? Esse é também um desafio. Substituir a fonte de financiamento, que era a folha, por valor agregado. Vamos discutir qual que é. Nós não queremos enfiar a goela abaixo, nós queremos debater isso. Então, é possível você reorganizar as fontes de financiamento, e aí nós não estamos inventando a roda. Os países que são mais velhos que o Brasil, especialmente os da Europa, fizeram isso. Sim, mas veja bem, tu falou já que esses bons exemplos, né? De como é que funciona em outros países. Aí o governo está propondo para nós um tal do regime de capitalização que não deu certo em nenhum lugar do mundo. Tem uma conta simples. O que é esse negócio da capitalização? É bom explicar, porque tem muita gente que fala assim, peraí, capitalização porque tem capital, então deve ter dinheiro, é bom. Não, não é. Eu estou dizendo o seguinte, quando você ouvir falar em capitalização, fuja. Sabe por que fuja? Só quem gosta disso aí é banco, né? Exatamente, olha só. Esse mesmo modelo foi implantado no Chile pelos colegas do Paulo Guedes, um dos Chicago Boys, que é o pai do ex-presidente do Chile, o Pinheira. Então, são contemporâneos da escola de Chicago que diziam que o mercado resolve tudo. Bom, por que eles conseguiram implantar no Chile? Tentaram no Brasil também. Eu já era servidor da Previdência na década de 80, quando eles tentaram, através daquele consenso de Washington, implantar aqui no Brasil esse mesmo modelo chileno. E nós conseguimos resistir. Como é que eles conseguiram implantar no Chile? Porque era uma ditadura. Não tinha resistência. Quem resistia ou estava preso, ou estava morto, ou estava fora do Brasil, do Chile. Então, o Pinochet, na época, conseguiu implantar e o custo para o país é altíssimo. Por quê? Porque quando você migra para um modelo que é de capitalização individual, o que quer dizer isso na prática? Hoje, a Seguridade Social, a Previdência como parte da Seguridade, é financiada com contribuição dos empregadores, dos trabalhadores e do governo. A capitalização não tem contribuição dos empregadores, não tem contribuição do governo, é só do empregado. É como se fosse uma poupança. É isso, individual, que o banco ainda cobra uma baita grana para administrar. Ele fica com um naco grande dessa grana. Então, olha só, o que justifica? Como se tu fosse, em vez de recolher para o INSS, isso, você paga para o banco. Vai pegar aquele X% e vai botar no isso, banco. 10%. E o 10%. banco cobra uma taxa de administração anual 2%. Olha só. Não tem mais a parte do empregador. Não tem empregador e não tem governo. Só uma poupança então, o que justifica? Nós temos nossa Previdência hoje é financiada com 3 fontes de financiamento. E eles dizem que está quebrada. Qual é a mágica que ele vai fazer? Quando ele dessas 3 fontes, ele tira 2, deixa só a menor delas, que é a do trabalhador, e aí vai passar a ser sustentável. Sabe qual é a mágica? Não tem aposentadoria. Não tem proteção social. É o que aconteceu no Chile. Esse dado aqui é muito interessante, pessoal. Olha no Chile, 90,9%, ou seja, 9 em cada 10 pessoas, depois que foi implantado esse modelo de capitalização que eles querem trazer para cá, recebem por mês menos da metade do salário mínimo. Porque lá no final da vida eles vão ver quanto que tem na tua conta. Isso, o dinheiro acaba. E aí eles vão dizer o que tu tem direito. Exatamente, o dinheiro acaba. Então, qual é a crueldade dessa proposta? Você transfere para os bancos um dinheiro que vinha para um fundo do regime geral que somava a contribuição dos empregadores e do governo e era suficiente para pagar os benefícios. Quando ele fala o seguinte, ó, vamos capitalizar que resolve, é porque você vai isentar o empregador de contribuir, o governo vai ficar só o trabalhador assim, e vai acabar o dinheiro. Durante 30, 40 anos esse dinheiro fica com o banco. O banco administrando. Eu vou te dar um dado do Chile de novo. No Chile falaram o seguinte, olha, na época o Pinochet e os amigos do Paulo Guedes,
Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos capitalizar aqui no Chile, acaba o regime de solidariedade, vai aumentar o emprego, vai aumentar o salário e vocês vão se aposentar com um salário maior. Faz 40 anos isso. Hoje, qual é a situação no Chile? Aumentou a miséria, aumentou a informalidade, mais de 90% das pessoas ganham menos que um salário mínimo, mais de 40% não consegue nem chegar numa aposentadoria, e aumentou o desemprego, a informalidade e o abismo social, a desigualdade social. Então empobreceu o trabalhador e enriqueceu 6 administradoras de fundo de previdência, 6 bancos, um inclusive com capital brasileiro, um com o controle do BTG aqui do Brasil. Então esse sistema só tem um objetivo: entregar para os bancos o dinheiro que é para proteger o trabalhador. Esse é o filé mignon do golpe. Claro, claro. Então, ele não está preocupado em sustentabilidade, não está preocupado em nada. Ele quer entregar para os bancos um dinheiro que é para proteger a sociedade. O que está em disputa, eu tenho comentado o seguinte, há uma grande disputa hoje pelo orçamento da União. Se o orçamento da União vai para proteger a sociedade, os trabalhadores, ou se vai para aumentar o acúmulo do capital especulativo. Porque é disso que se trata, né? A disputa é pelo Estado brasileiro. Nós temos que nos perguntar todo santo dia: para que serve o Estado brasileiro? Ou a quem serve o Estado brasileiro, se não para regular as relações da sociedade, protegendo aquele que tem menos oportunidade, aquele que é mais pobre, aquele que o Estado nunca cuidou e aquele que o tal do regime capitalista nunca vai cuidar, vai sempre excluir, vai sempre aumentar o abismo entre quem tem dinheiro, quem tem capital e quem só tem trabalho. Quem tem trabalho vai continuar não tendo nada, porque perde a força de trabalho com a idade e não vai ter aposentadoria. Olha, gente, o Bolsonaro foi deputado aqui na casa, ele fez 67 discursos na vida dele contra a reforma da Previdência. Ele dizia que 65 anos é uma desumanidade. Falou na campanha agora. Na campanha eleitoral ele escondeu. Primeiro porque ele se escondeu, né? Fugia de debate, fugia de sabatina. Mas tem vídeo dele falando Mas que é crueldade. Tem vídeo dizendo que era crueldade. Por isso que o Bolsonaro é um traidor. Bota Bolsonaro traidor aí na hashtag. Traidor do povo brasileiro. Você vendeu ligeirinho pro mercado, né? Menos de 60 dias. E tem uma coisa muito grave, gente, que o Gabas vai nos explicar, que o Constituinte de 88, ele colocou na Constituição um capítulo sobre a Previdência. Está na Constituição Federal. Eles querem tirar da Constituição. Aliás, esse é um grande golpe. O principal movimento deles, qual é? É desconstitucionalizar todas as regras previdenciárias. Todos nós sabemos, né? Vai aqui a informação, nosso deputado tem muito mais vivência sobre isso. Passar uma PEC, tramitar uma PEC é muito mais difícil. Mudar a regra da Constituição exige na Câmara 308 votos. Para fazer uma mudança como ele está propondo, e a própria PEC tem lá um artigo claro. Lei complementar irá definir quais são os benefícios, quem tem direito, qual é o público, quanto que é a contribuição, ou seja, todas as regras de previdência vão para uma lei complementar. Isso fragiliza o nosso sistema, pessoal, de proteção. Para mudar a PEC tem que ser votada 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado, uma comissão especial, toda uma tramitação que é evidente que ela foi prevista para proteger o povo. O que ele diz lá no artigo? A partir de agora, as mudanças da Previdência vão ser por lei complementar. Metade mais 1 dos votos. Ele muda o quórum. Aqui tem um golpe gravíssimo. Tirar a Previdência da Constituição, isso é uma forma de tentar que ninguém entenda direito de onde é que está vindo a mudança. É isso. Né? É isso. Aí como é que fica tal coisa? Vamos ver depois. E como é que fica tal coisa? Tudo vem depois. Tudo vem depois. Mas daí não é mais Constituição. Aí não é mais Constituição. Agora, no concreto, Gabas, o que acontece hoje na prática com o trabalhador, né, do regime geral, do INSS, a trabalhadora, um comerciário, uma comerciária, um operário? Que muda na vida dele de concreto hoje com a proposta da PEC sobre tempo, contribuição? O que muda na vida dele? Vamos começar com um tema que foi proposto também pelo Fernando Henrique na emenda 20 de 98 e que também foi tentado pelo Temer, que é instituir uma idade mínima para a aposentadoria. Por que nós somos contra, eu sou radicalmente contra, uma idade mínima igual para todo mundo?
Porque nós não estamos falando de um país igual, gente. Você só trata igual quem é igual. Quando você coloca uma regra que vale tanto para o filho da classe média quanto para o trabalhador rural, que está desde as 4 da manhã, de sol a sol ali produzindo alimento, quando você coloca para o operário, para o trabalhador de obra, da construção civil, quando você coloca a mesma regra, é injusto. Por quê? Ao você propor uma idade mínima de 65 anos, nós não vamos, no Brasil, extinguir o trabalho na infância e na juventude. Nós vamos ter ainda trabalhadores começando com 13, 14, 15 anos, se bem que a lei só permite a partir dos 16. Vamos tratar 16, vamos esquecer o que é proibido. A partir dos 16 anos, quem começa a trabalhar aos 16 e vai se aposentar só aos 65, vai trabalhar a vida inteira. Ao passo, e vai contribuir para a Previdência. Ao passo que o filho da classe média, ele vai estudar, fazer faculdade, fazer uma pós-graduação, uma especialização, vai começar lá pelos 28, 30 anos e vai se aposentar com a mesma idade. É injusto. Isso sim é injustiça. Então o que nós defendemos? Primeiro, o Brasil não é um país igual. Quem começar a trabalhar antes... tem que se aposentar antes. Pela proposta deles, quem começar a trabalhar antes vai ter que trabalhar muito mais. A vida inteira. Em alguns casos, gente, isso aqui, essa proposta, não é que ela dificulta, ela impede o trabalhador de se aposentar. Eu posso afirmar isso com muita segurança. As pessoas não vão conseguir nunca cumprir. Não vai conseguir pelo seguinte. Primeiro, nós sabemos que o mercado de trabalho brasileiro, ele não permite uma estabilidade, são poucas as categorias que conseguem ter uma atividade estável, consegue contribuição, não perde o emprego, tem a contribuição a vida inteira. Isso não é verdade. 2/3 das aposentadorias no Brasil são por idade. O homem aos 65, a mulher aos 60. E aí tem gente que pergunta o seguinte: ué, mas por que você é contra então a idade mínima aos 65? Porque tem gente que começa muito cedo e contribui muito cedo, precisa ter menos tempo. Segundo, porque mesmo a aposentadoria por idade, ele sobe a idade das mulheres e ele aumenta o tempo mínimo de contribuição. E não contente com essa maldade, ele reduz o valor quase pela metade. Olha isso. Então como é que é a regra hoje? O homem chega a 65, ele precisa ter pelo menos 15 de contribuição. Isso dá o direito ao homem de se aposentar. E como é que é o cálculo? Bom, quando chega aos 65 com 15, ele tem direito a 70% da sua média, da média das 80% maiores contribuições. Eu jogo fora 20% das menores, isso aumenta a média, eu jogo fora pequenos salários e fico com 80% maiores. Esse 80% maiores é a minha base para calcular o salário de benefício. Então, quando eu sou homem, cheguei aos 65, 15 de contribuição. Eu tenho 70% desse valor, mais 1% por ano de contribuição. Como eu tenho 15 anos, eu conto esses 15 anos. Eu tenho 70 mais 15. Eu já largo de 85. O que o Bolsonaro está propondo? Você vai chegar aos 65 anos, tem que ter pelo menos 20 anos de contribuição. 20 anos. Só isso exclui do direito à aposentadoria, na média, 60% dos homens e mulheres. Eu Olha vi o que é isso. vi um dado, Gabas, que 64% das aposentadorias urbanas É isso. são com 15 anos de contribuição. isso. Se for para 20, já Exclui. tirava As fora. pessoas não têm acesso. Então, nós estamos falando de dado concreto, pesquisa. Nós pegamos a base de aposentadorias por idade e fomos ver quantas contribuições tinham. Você tem lá, de todo mundo que contribuiu, dados de 2016, de todo mundo que aposentou por idade, na média, 60% não conseguiria se aposentar mais, porque tem que ter 20 anos, não vai conseguir. Então, esses 20 anos, inclusive, não contam para somar o restante do valor. Vamos lá, vou dar exemplo. Eu cheguei aos 65, como ele está mandando. Eu tenho 20 anos de contribuição. O meu salário vai ser 60% da média. Para eu ter os outros 40%, eu tenho que ter 40 anos de contribuição. Então, além da idade mínima, tem que ter 40 anos de contribuição. Me diz quem é que vai conseguir nesse mercado de trabalho de alto desemprego juntar 40 anos de contribuição. Tu imagina um operário da construção civil. Não chega até 65. Imagina uma senhora que trabalha no comércio. Tu imagina ele com 60 anos
procurando emprego, porque a obra que ele estava trabalhando foi concluída, porque ele tem que trabalhar até os 65. Então imagina uma senhora com 60 anos procurando emprego, porque ela precisa completar o tempo de contribuição e a idade mínima. Gente, nunca mais as pessoas vão se aposentar no Brasil. É isso que a verdade tem que ser dita. E ele está colocando uma outra pegadinha, outra maldade, que é travestida de modernidade, né? O Paulo Guedes, na maior cara de pau, diz o seguinte: este sistema que nós estamos, a nova previdência que nós estamos propondo é um sistema moderno, porque o atual sistema ele é obsoleto, ele está ultrapassado, ele não funciona mais. Isso não é verdade. O que ele está propondo como nova previdência? Seguramente ele vai vincular essa nova previdência à carteira verde e amarela, que eles já anunciaram. Sim. O que é a carteira verde e amarela? Esqueça o artigo 5º da Constituição, esqueça todos os direitos do trabalhador, férias, 13º, descanso semanal remunerado, previdência, fundo de garantia, não tem mais nada. Você só tem o seu contrato para registrar que você tem um contrato. Vai dizer, se você quiser, é assim. Se você quiser, é a carteira verde e amarela com a capitalização individual. Ou seja, acabou todo tipo de proteção social para o trabalhador brasileiro. Ah, mas vai ser opcional. Ele está dizendo assim, vai ser opcional. Quem aqui não se lembra do fundo de garantia do tempo de serviço? Nós tínhamos estabilidade, no regime militar, eles criaram uma opção pelo fundo de garantia. Meu primeiro emprego formal, eu assinei a carteira com 18 anos. Fui bancário. Chegou no banco, o cidadão falou, o senhor tem que assinar aqui a opção pelo fundo de garantia. Eu falei, não, mas eu queria a estabilidade. Ele falou, não tem vaga. Veja bem, Gabas, o empregador, o cara vai contratar alguém. A regra é dele. Aí ele vai escolher, ou eu vou pagar INSS, fundo de garantia, vou pagar tudo e vou gastar X para contratar alguém, ou eu vou oferecer a carteira verde e amarela que eu não preciso pagar nada. O que você acha? Opcional para quem oferece o emprego. Qual vaga você acha que ele vai oferecer? Para quem oferece o emprego, não vai mais existir. Exatamente. Esse emprego. Por isso que a história do opcional é uma malandragem. Não existe opção. Gabas, olha só. Se o cara, digamos que a pessoa contribui os 40 anos, tem 65 anos, o homem. Aí ele vai chegar e vai se aposentar com o salário que ele tem. Não. Não, claro que não. É a média de todas as contribuições que ele teve na vida. É isso aí, derruba. Então se a pessoa, digamos uma pessoa conseguiu cumprir tudo, 40 anos, na carteira, 65 anos de idade, agora eu vou me aposentar com o meu salário? Não. Né? A média da vida toda. No começo da vida a gente sabe que o salário é sempre menor. E então, tem outra armadilha, pessoal, que ela é perversa. Imagina vocês que estão nos ouvindo aqui, esse bate-papo aqui com o Carlos Gabas, nosso ministro da Previdência, do nosso período de governo do PT, uma pessoa que entende muito de Previdência. Tem uma outra coisa que é perversa. Vocês estão achando que vocês vão chegar nos 65 anos, tem um gatilho no projeto. Ah, é verdade. Tem um gatilho no projeto, gente, que diz o seguinte: cada vez que o IBGE mudar o cálculo da expectativa de vida da população, muda a idade mínima, Gabas. Ninguém sabe quanto vai ser a idade mínima. Isso aí. Nos últimos 20 anos, isso cresceu 10 anos, 10 ou 12 anos. Então você imagina, a hora que você chega para aposentar, ela subiu. Tu imagina alguém que vai entrar agora no mercado de trabalho, que ele pensa, bom, com 65 eu vou me aposentar. Não vai. Imagina daqui a 40 anos. Não vai. Quanto que vai estar a idade mínima? Vai passar de 80. Então isso aí é uma loucura, gente. Isso aqui tem que ser derrotado, não é ser melhorado. Não tem como melhorar. Aliás, não tem como, exatamente. Entendeu? Não nós temos existe. que derrotar essa proposta. Temos que botar o povo na rua, nós temos que esclarecer as pessoas. Vai ter uma grande campanha, os bancos vão botar muito dinheiro para convencer as pessoas que isso é bom. Já tá. É bom para quem? Já é bom para quem? Né? E os professores, Gabas? Vamos falar, Paulo Pimenta, dos casos reais, de quem está no mercado de trabalho. Eu tenho sido interpelado. Regra de transição. Tal de regra de transição. As pessoas perguntam, Gabas, e a minha situação? Então, vamos lá. Quem está há 2 anos de se aposentar, o homem que tem 33 anos de contribuição, vai chegar nos 35 daqui a 2 anos. Esse cidadão vai cumprir 50% do que falta para se aposentar. Aí tem uma outra regra. O homem hoje, que tem 61 de idade, a mulher 56, vai poder se aposentar ainda por tempo de contribuição, 35 homem, 30 mulher,
mas levando em conta o fator previdenciário. Vai tomar, já come um pedaço. já come um pedação. E ele adota ainda a regra que nós criamos no governo da presidenta Dilma, a soma de idade mais tempo de contribuição, que é a tal da regra 85-95, que está agora 86-96, ele faz essa regra se tornar regra de acesso, ou seja, você vai continuar, trabalhador da atualidade, que está no mercado de trabalho, está lá com 50 anos, ele vai conseguir se aposentar na hora que somar o 96, só que não vai ser mais 96. A partir do ano que vem sobe 1 ponto por ano. Você vai começar a correr atrás da sua sombra. E quando chegar ao implementar a condição para aposentar, a regra é 60% da média. Cai quase pela metade o valor do seu salário de benefício. Olha só, Gama. Ou seja, é cruel. O pessoal vê na prática como é que funciona. Né? Eu tenho usado até como exemplo. Eu tenho 54. Eu tenho 30 anos de contribuição. Tem gente que acredita naquela lorota que deputado se aposenta com 8 anos. Eu tenho 30 anos de contribuição. 30. Então, eu tenho 84. Minha pontuação é 84. Quanto que eu precisaria ter? 96. Tá? Eu tenho 84. 6 anos você conseguiu. Né? Bom, daqui a 6 anos, eu vou ter 60. Com mais 6 de contribuição, eu vou ter 36. 96. Consegui chegar nos 96. Daqui a 6 anos, foi para 102. Foi para 102. Exato, você vai correr atrás da sombra. Quando eu cheguei no 96, foi para 102. Aí eu vou trabalhar mais 2 anos e mais 2 anos. Eu fui para 100. Pô, mas já tem 104. Já tem 104. Então eu não chego nunca. Eu só vou conseguir com 65 e 35. Exato. Então a regra de transição... E não vai ter 100% do salário. Não, vou ter 60% da média do total das contribuições. Isso. Então a regra de transição, nesses termos que eles estão colocando aqui, é uma farsa. Na verdade, quando você chegar a 35 de contribuição, você vai ter 15 a mais do que o requisito mínimo, que são 20. Então você vai ter 60% mais os 15. Exatamente. Você vai ter 70%. Mais 2%. Não, 2% vai te dar 30%, vai te dar 90%. Não vai te dar 100%, mas você vai ter 65%. 65. E não vai ter 100%. Mas eu acho que é importante aqui, Gabas, antes da gente... Tem muita gente nos assistindo. Sim, você perguntou da regra de professor e professora. Professores. Aliás, ele lasca a vida de todo mundo, mas as mulheres... da educação básica. As mulheres, é gravíssimo o que ele faz. Ele joga para 60 anos. Ele joga para 60 anos como se fosse possível uma professora continuar dando aula, que ingressou no magistério, sei lá, com 20 e poucos anos de idade, vai até os 60 anos de idade tocando uma classe com 40, 50 alunos. Isso não é razoável. Isso se ela ficar toda a vida em sala de aula, né? Exatamente. Porque se ela no for ensino coordenadora, no ensino se ela for coordenadora, se ela for orientadora, se ela for professora universitária... Aí não tem os 5 anos a menos. Tudo. Né? Perde tudo. Perde tudo. A proposta ela é cruel com os trabalhadores, especialmente os mais pobres. Ela não mexe uma vírgula. As professoras são muito penalizadas aqui, né? Muito. As mulheres, né? Então, o que acontece? Quando ele fala que ele vai atacar a reforma, vai atacar privilégios, vai tratar o rico e o pobre igual. Gente, isso não é verdade. Como que vai tratar o... Primeiro que rico não se aposenta, rico não tem necessidade da aposentadoria. Não tem previdência privada. Não, além disso, juntou capital suficiente, que no Brasil é muito fácil. Não está preocupado com a aposentadoria, regime geral de previdência, e os regimes próprios no geral também, eles são para proteger o assalariado. E quem paga imposto nesse país é o assalariado. A renda de verdade, a renda de juros, a renda do capital especulativo, os bens, eles não são taxados. Eu queria, no Brasil, a regra dos Estados Unidos. Por exemplo, se o Bill Gates morresse hoje, ele deixaria 40% da sua fortuna para o Estado americano. Aqui no Brasil, no limite, o Estado que cobra mais, porque tem uma resolução do Senado, tem uma regra estabelecida pelo Senado Federal, que é quem fixa o teto dessa contribuição, sobre transmissão de bens, herança, é 8%. Alguns estados cobram 3%, 4%, 5%,
e o limite é de 8%. Lá são 40%. Né? No Japão, 50%. Na França, 50%. Aqui, 8%. Olha só, pessoal, o texto é muito extenso, tem muitos detalhes, né? E aos pouquinhos a gente vai esclarecendo. Nesse momento, uma das coisas mais importantes é a gente esclarecer o povo brasileiro. Para isso, as pessoas têm que dominarem esse tema, né? Então, por exemplo, trabalhadores rurais. Não é o segurado especial, é o trabalhador. Quem tem carteira assinada? É o boia fria, é o safrista. É a mesma regra do urbano. Né? O safrista, que hoje, né, ele tem também 15 anos para se aposentar. Sim, né? sim, é a mesma regra do urbano. Imagina um trabalhador rural, uma trabalhadora safrista, boia fria, tendo 20 anos na carteira. Não, todos nós sabemos que o boia fria, o safrista, dificilmente tem contrato de trabalho, né, regular. Dificilmente o empregador recolhe contribuição deste trabalhador. Mas vamos lá, vamos admitir que ele tem a contribuição. Ele se aposenta, o homem, né, aos 65, a mulher aos 60. Repare que para o trabalhador rural empregado não tem a regra especial do segurado especial. Sim. Qual que é a regra do segurado especial? Eu estou falando aqui do trabalhador em regime de economia familiar, da agricultura familiar. Trabalhador que trabalha a terra em regime de economia familiar, em propriedades de até 4 módulos fiscais, pequenas propriedades, sem utilização permanente de empregados. Então é possível um período só curto, você contar com empregado, mas em regra, assim, em regra não tem empregado. Esse trabalhador, essa trabalhadora, se aposenta como hoje? E aí a MP 871 já ataca esse trabalhador. Essa agricultura familiar, para a gente entender a importância deles, produzem 73% do nosso alimento. O nosso alimento não vem do latifúndio. O latifúndio produz commodities para exportação. É importante, aumenta o resultado positivo da balança comercial, beleza? Mas não alimenta o povo. O nosso alimento vem da agricultura familiar. Portanto, desproteger o agricultor familiar não é só maldade, é burrice, porque você vai atentar contra a segurança alimentar do país. Mas eles estão incorrendo nessa burrice de retirar direito desse conjunto de trabalhadores e trabalhadoras. Como que é a aposentadoria hoje? Bom, primeiro, ele contribui. Dizer que, mas ele aposenta sem contribuição. Não é verdade. O trabalhador rural contribui, não é por folha de salários, porque ele não é assalariado, ele não tem salário, contribui na medida da comercialização da produção. 2,1% do valor que é comercializado é recolhido para a Previdência Social. Mas isso é suficiente? Não, não é, e o Constituinte já sabia. Por isso ele criou a COFINS e a CSLL, que são recursos para pagar os benefícios da Seguridade. Então, esse trabalhador que se aposenta, o homem aos 60 anos, a mulher aos 55 anos, com pelo menos 15 anos de trabalho na terra comprovados. Como que ele comprova isso? Bom, primeiro ele precisa... E hoje ele se aposenta com salário mínimo, né? Só salário mínimo, não existe. Ele pode se aposentar com mais? Pode, se ele fizer contribuição individual. Segurado especial, aí ele... salário mínimo, gente. Só salário mínimo. Salário mínimo. Não estamos falando aqui de... Nós estamos falando de cerca de 9 milhões de aposentados e pensionistas que recebem só um salário mínimo. Não passa um centavo do salário mínimo. Então, esse cidadão, essa cidadã que produz o nosso alimento se aposenta hoje comprovando 15 anos de trabalho na terra. Como é que ele comprova isso? Bom, ele tem que ter ou contrato social de parceiro, meeiro, arrendatário, ou ele é dono da terra, ele tem o certificado. Ele comprova através do PRONAF, nota de produtor. E ele tem, através do sindicato rural, uma declaração que diz esse cidadão, essa cidadã, são trabalhadores afiliados do sindicato e são trabalhadores rurais. Só esse documento não é prova plena para aposentar, é uma referência. O que o Bolsonaro fez? Mandou MP 871, que retira do sindicato rural essa comprovação de que ele é trabalhador rural. E passa para quem? Para algum órgão público, para algum órgão que representa a agricultura familiar, as EMATERs da vida, as empresas públicas
de atenção, que cuidam de assistência técnica rural, extensão rural, isso. Então, essas empresas, essas públicas, esses órgãos públicos, não estão no Brasil inteiro. Não estão nos rincões do país, ou seja, o trabalhador rural não vai ter mais como comprovar a sua condição de trabalhador rural. Você já impede ele de ter acesso ao seu benefício. E mais, institui ainda na PEC uma cobrança obrigatória. Cada vez que o trabalhador, né, não conseguir comprovar a comercialização que tem arrecadação efetiva, por exemplo, ele perdeu a safra. Isso acontece. Se ele perdeu a safra, mas ele consegue comprovar a nota de que ele comprou adubo, comprou a semente, ele tem prova suficiente de que ele cultivou, ele consegue comprovar o tempo. Nessa lógica do governo, ou tem contribuição, ou não consegue se aposentar. Agora eu pergunto, vai contribuir que jeito? E agora ele não tem salário. Gabas, aquela regra que aumenta a idade mínima, cada vez que aumentar a expectativa de vida, vale também para o trabalhador e para a trabalhadora rural. Para todo mundo. Quer dizer, a trabalhadora, boia fria, safrista, não é 60 anos. 60 é hoje. Vai ser mais. Né? É mais. A questão dos servidores públicos, Gabo. Servidores públicos, a PEC mexe bastante também na questão do serviço público. Mexe. Ele tenta jogar na conta do servidor público um problema que ele chama de déficit do regime próprio dos servidores. Então vamos lá. Vamos esclarecer que o regime próprio da União, nós já mexemos, nós fizemos a PEC 41, você se lembra? A PEC 41, no primeiro ano do governo Lula, mexeu nas regras do servidor. Eu defendi a PEC, e vou dizer para você, apanhei demais, porque eu vim do movimento sindical, e a PEC mexeu no nosso direito. Mexeu no nosso direito. Então, vamos colocar, eu tenho 53 anos hoje. Eu tenho 35 anos de contribuição. Não fosse a PEC 41, eu estaria aposentado, com 53 anos, com o meu salário. Eu não acho isso razoável. Então, o que nós fizemos na 41? Nós instituímos a regra 85-95 como regra de acesso, e eu não posso aposentar enquanto eu não completar os 95. Pontos. Eu não tenho hoje. Eu tenho 35 de contribuição e tenho 53 de idade. Eu tenho 88 pontos. Eu preciso chegar a 95. Então eu não consigo me aposentar. E isso eu acho que é razoável. Eu conseguiria aos 58 anos. Então hoje eu não consigo. Nós mudamos isso já. E mais, isso para os servidores que já estavam no serviço público. Nós criamos uma regra que é o teto do regime geral para o servidor público. Isso é muito importante. Isso é importante todo mundo saber. A partir da regulamentação dessa PEC, que demorou, Paulo, nós demoramos. A PEC ela foi sancionada em dezembro de 2003, nós só conseguimos regulamentar o regime complementar do servidor público em 2012, já no governo da presidenta Dilma, mas fizemos. E o que diz essa regulamentação? Todo servidor que fez o concurso a partir de janeiro de 2013, todo, para juiz, para advogado, para médico, para engenheiro, qualquer categoria do executivo, do legislativo e do judiciário vai se aposentar com R$ 5.800. E essa turma aqui de 2003 até 2012, como é que ficou a situação deles? Então, a 2003 até 2012 entrou numa regra de transição. Quem já estava. Então nós temos 3 modalidades que são bem complexas. Antes de 2003. Antes de 2003, entre 2003 e 2012 e a partir de 2013. 2013. Né? Isso, a partir de 2013. 2013. Então, essas regras, elas instituíram o mesmo teto do regime geral para o regime próprio. Então significa que, só para você ter uma ideia de valores, em 2034 estabiliza-se a necessidade de financiamento do regime próprio da União, em 2042 zera, começa a ter superávit no regime próprio da União. Ué, então está resolvido? Para o futuro tá. Para hoje, sabe o que nós precisamos combater? Os privilégios das castas do serviço público, uma coisa, de todos os poderes. Tem um ping-pong bom para nós fazer aqui, mas antes eu só quero que tu fale um pouquinho sobre as pensões. As pensões do INSS. Crueldade. O que eles fazem? Os pensionistas do INSS. Ele reduz a 60% do valor.
e não permite mais acumulação. O que é um equívoco, é um erro e é inconstitucional para mim. Porque quando você contribui para a Previdência, você contribui com a sua alíquota de 11%. Por trás dessa alíquota, você está contribuindo, é que não é visível, mas você tem uma parte dela que é para aposentadoria, uma parte para pensão, uma parte para benefício de risco, está por trás dos 11%. Está ali o cálculo. Está ali o cálculo. Eu estou contribuindo para a aposentadoria e para a pensão. Ora, se eu estou contribuindo, eu tenho direito à aposentadoria e à pensão. Eu não posso ter que escolher entre um ou outro. Então, a minha esposa trabalha, eu trabalho. Eu morri, ela vai ter direito à aposentadoria dela e à minha pensão. Por quê? Porque eu contribuí para isso. O que ele está dizendo? Vai ter que escolher um dos dois. Não pode acumular mais. E outra coisa, se ela não trabalha, só eu trabalho, eu ganho R$2.000. Eu vou me aposentar, vamos supor que a média possibilitaria ela receber os R$2.000 de pensão. Ela não vai receber R$2.000. Ela vai receber 60%. R$1.200. Então, quer dizer, por exemplo, uma professora que é casada com um professor. E eles têm lá uma renda familiar que é a soma do salário dos dois. Os dois estão aposentados. O marido morreu. Ela não vai ficar com a pensão do marido? Não. Ela vai ter que fazer uma escolha? Vai ter que fazer uma escolha. Ele faz uma escala... Ele faz um percentual. Faz um percentual. Ela vai ter que fazer uma escolha. Eu não... Quer dizer, então, que se eu receber a aposentadoria, eu não vou poder receber a pensão. Integral, não. Né? Dependendo do valor, né? Você recebe um percentual. Percentual pequeno, mas tem casos que ele não vai receber nada. Né? Agora, para vocês terem uma ideia, pessoal, como uma coisa é a distorção nesse processo, se uma professora for casada com um policial civil e a irmã dela, a professora, for casada com um policial militar, bom. Aquela que foi casada com um policial militar vai poder acumular a pensão e a aposentadoria. Duas irmãs professoras, uma casada com um policial civil, outra com um policial militar. Os dois morreram. A que casou com o policial civil não pode, a outra pode. Pode, exato. Então, gente, as distorções começam aí, né? Esses dias saiu uma matéria na imprensa que o governo agora quer fazer um recadastramento do BPC, né? A gente não falou sobre o BPC ainda. O governo tinha que fazer um recadastramento dos privilégios, das distorções. Saiu uma matéria semana passada, Gabas, que eu não sei se tu chegaste a ver, sobre o caso o acúmulo das pensões, né? Boa parte delas são da área militar, mas também do Poder Judiciário, aos cargos do Legislativo, das chamadas solteiras viúvas. Né? O que são as solteiras viúvas, pessoal? São mulheres, né, que são filhas de militares ou de altos cargos do Poder Judiciário, que não casaram no papel para não perder a pensão do pai. Mas hoje pode casar, viu? Não, mas olha só. Hoje pode. Não, mas no caso delas... Na época só podia ser solteira. Só que elas têm também a pensão do marido. Porque o marido era policial, era militar ou era servidor público. Então elas conseguiram a seguinte situação. Elas são solteiras para não perder a pensão do pai, que eles entraram antes de 2000, mas tem pensão de viúva. Então elas recebem duas pensões. E valores... Tem até 83 mil. Exato. Até 83 mil. Eu recebi uma relação, Gabas, enorme de adoções. Tem general com 97 anos. Que adota a criança para passar... Adotou uma neta de 20 e poucos. Outro casou. Por quê? Porque os que entram antes de 2000, então eles transformam isso... Por que o governo faz um recadastramento disso, Gabas? Isso é privilégio. Isso é privilégio. Agora, vamos tocar num ponto que você falou interessante, que estava fugindo aqui. BPC, Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. Esse benefício, no nosso governo, chegava perto de 5 milhões de pessoas. Quem são? Idosos pobres e deficientes pobres, muito pobres. Essas pessoas, obviamente, o Estado tem que cuidar dessas pessoas. Elas são vítimas do... O que o governo faz? O que o Bolsonaro faz? Manda uma PEC que reduz o valor, que é um salário mínimo, para R$400. E cria um monte de... Desvincula tudo e vai fixar o valor do jeito que ele quiser. Cria uma dificuldade enorme. Hoje, para você ter uma ideia, 2 velhinhos pobres, muito pobres, o velhinho recebe o BPC
e a velhinha recebe o BPC. É individual, não conta, não soma. Agora um soma com o outro. Ele vai somar tudo. Ele vai somar a renda do núcleo familiar todo. Se tem um filho que tem salário, mas tem família, não importa, os velhinhos não vão receber E outra mais. coisa, né, Gabas? Se o cara morar numa casa que tiver um valor acima do valor da Minha Casa Minha Vida, não pode Acabou, receber o não BPC. recebe. Não, é uma Né? série de restrições que vai acabar com uma proteção social, gente, que é como eu disse, o Estado brasileiro Eles tiram o BPC da serve... produção e criam o que eles chamam de auxílio miserabilidade. É. 400 R$ 400. É. Só vai ter direito ao BPC, ao salário, acima de 70 anos. O cara não chega até lá. Então, esse é uma regra que para nós é justa. A sociedade precisa dar conta de proteger os seus cidadãos. O cidadão que é idoso, muito pobre, que não tem como sobreviver, não é responsabilidade do Estado brasileiro? Afinal, a quem serve o Estado? É isso que nós temos que perguntar. Olha, gente, tem todo santo muita dia. coisa sendo perguntada. Tem a questão aqui de... O pessoal quer saber por que o aposentado que voltar a trabalhar não vai ter mais fundo de garantia. Olha, tem muita coisa. Nós vamos ter que conversar muito com vocês. Vamos ter que fazer outro programa. Mas eu quero aqui responder algumas coisinhas Vamos que lá, apareceram. vamos lá. Vamos fazer um bate-bola. Kelly rápido. Segato. Como fica a questão dos trabalhadores da área da saúde com esta reforma da Previdência? Que eu incluiria as aposentadorias especiais. Como é que fica a aposentadoria especial? Olha, primeiro, a aposentadoria especial, vamos deixar claro para todo mundo, são trabalhos que são executados sujeitos a agente químico, biológico ou físico que reduz a sua capacidade laboral, que causam desgaste acima do normal. Hoje no Brasil nós temos várias categorias que se aposentam, têm direito à aposentadoria, com redução do tempo de contribuição, né, ou da idade. Por quê? Mineiro. Porque não pode. Trabalhador de mina. Trabalhador de mina. Pela regra da ONU, da Organização Mundial de Saúde, da OMS, que é da ONU, o trabalhador de mina só pode ficar sujeito a essas condições no máximo 15 anos. Né? O que eles estão colocando acaba com esses trabalhadores, com essa regra. Assim como o Temer fez. Operador do raio-x, não, né? acaba. E ele joga isso para definição em lei complementar. Sabe quando? Vai morrer todo mundo sem ter acesso. Esse é o que nós estávamos falando do pessoal, de tirar da Constituição. Ele acaba e diz, um dia vai ser regulamentado. Como o Temer fazia também. Aliás, o Temer botou uma regra, tinha botado uma regra, que ninguém se aposenta antes dos 55 anos. Ora, acabou a regra da especial. Porque se o cara começou com 20 e trabalha em mina, ele tinha que sair com 35 da mina. Ele vai ficar até 55 e morreu. O que vai acontecer com os pequenos municípios, que muitos deles, a renda principal da economia da cidade é INSS, é o BPC, isso representa mais do que o Fundo de Participação dos Municípios, a economia dos pequenos municípios? Mais de 70% dos municípios vivem, tem a sua economia lastreada, baseada no dinheiro que vem da Previdência e da assistência social. Isso que movimenta esses municípios. Nós vamos ter emprego. Nós vamos ter uma... claro, porque, gente, vocês acham que alguém que ganha um salário mínimo consegue fazer poupança? O salário mínimo é na veia, é no consumo. Ele paga mercado, ele paga farmácia, ele compra uma roupinha quando sobra para ele ou para o neto ou para algum filho. Ele vai para a capital, né? Ele gasta o dinheirinho dele lá no... Ele gasta no seu local. Esse dinheiro parando de circular, nós vamos ter muitos municípios falindo. Então, o Paulo Guedes fala o seguinte, que o Brasil precisa voltar a crescer. Como? Se na própria PEC ele tira dinheiro do investimento, do BNDES. Ele passa os 40% que vai para o BNDES, ele derruba para 28%. Então ele tira dinheiro do investimento, todos nós sabemos que para ter investimento tem que ter um banco de investimento que fomente isso, que sustente, que financie esse investimento. Ele tira do BNDES e ele tira das famílias. Ora, se ele vai tirar dinheiro do trabalhador, que é quem faz a economia girar, vai gerar emprego que jeito? Eles não estão preocupados. Nossa. Gente desempregada é bom para o patrão. Por quê? Porque ele não tem que fazer negociação salarial. Quanto mais desempregado, mais ele tem substituição. Você está descontente? Vaza, cai fora que eu trago outro que aceita trabalhar sem direito. Tem muita coisa que o pessoal nos pergunta, que por incrível que pareça, nós não subimos uma resposta, porque eles disseram, vamos regulamentar depois, depois. Natal Por exemplo, uma pergunta aqui interessante. O tal da capitalização, né? Eu vou ter uma poupança. E se eu não chego na idade mínima, o que fazem com o meu dinheiro? Olha, vai ficar de herança para alguém. Né? Aliás,
esse dinheiro, as pessoas falavam no Chile, o dinheiro vai ser do trabalhador. Não é. Doce ilusão. Você só tem acesso ao dinheiro que está no banco, o banco ganhando com o seu dinheiro. Olha só, no Chile, 80% do PIB está na mão de 6 administradoras de fundo de previdência. Desse total, desse 80% do PIB, mais da metade está investido fora do Chile. Ou seja, nem para investimento dentro do país. O dinheiro vai para fora. Então, o trabalhador ele tem lá, ele não tem idade mínima, eu quero meu dinheiro, que eu não, comprei durante não toda a tem, vida. não pode. Não quero meu existe dinheiro. Não existe saque. Não existe saque antes de você implementar a condição. Se você morrer antes, vai ficar de herança para algum herdeiro. Uma pensão, alguma coisa. Vai ser estabelecido. E o benefício de risco é seguro. Não tem benefício de auxílio-doença, invalidez, morte por acidente. Isso é tudo benefício de risco. Então essa capitalização não funciona. Não protegeu no Chile, não protege em lugar nenhum. E agora é o seguinte, se fosse bom mesmo, se o Paulo Guedes e o Bolsonaro tivessem certeza que a capitalização é boa, por que não coloca para o regime militar? Bota nas Forças Armadas a capitalização, acaba com a solidariedade, o fundo de solidariedade das Forças Armadas e coloca a capitalização lá. Eu duvido que vai ter algum oficial, algum militar que seja, que vai aceitar o regime de capitalização. É tão boa essa proposta que eles estão fazendo. Hoje, na reunião do Colégio de Líderes, eu fiz essa proposta. Eu falei para o Rodrigo Maia, vamos fazer o seguinte, nós não queremos tirar direito de ninguém. Aprova a previdência dos militares, com as regras de aposentadoria, com as regras de pensão, e depois bota um artigo dizendo o seguinte, essas mesmas regras serão estendidas... Aplica-se a todo mundo. A todo mundo. Nós estamos bom. Entendeu? Aprova antes a dos militares. Aposentadoria e pensão. Boa Se ideia. a educação é prioridade, por que a educação então não vai ter o mesmo tratamento dos militares? Se a saúde é prioridade, a agricultura é prioridade. Então a forma mais justa é aprovar uma regra para os militares, aposentadoria e pensão, e estende isso para todo mundo. Nós queremos. Eu acho que não serve. Né? O pessoal está perguntando... Vai melhorar a vida de muita gente. O pessoal está dizendo aí isso é uma notícia, que os deputados estão pedindo 10 milhões para votar a favor da destruição da Previdência Pública, os reeleitos, e os novos estão pedindo 7 milhões e meio. Né? Mas como assim? Não era o Bolsonaro que ia acabar com o toma lá da cá? Isso. Pessoal, eles estão vendendo a aposentadoria de vocês. Estão vendendo a vida de vocês por meia dúzia de emenda, por um troquinho em algum ministério, e agora resolveram botar um preço para o governo. Nós queremos vender... Gente, isso é corrupção pura. Isso é uma vergonha. Por isso que é o seguinte... Isso é uma vergonha. Precisa pressionar o parlamentar na sua base. Você sabe onde está o deputado, o senador, a deputada e a senadora. Vão para cima. Gabas, eu acho que nós temos condição de votar essa reforma, Gabas. Eu também acho. Nós temos que ir para a rua. Eu também acho que temos condição. Falar com as pessoas. Isso que o Gabas falou, gente. Uma coisa é eles estarem aqui, querer agradar a Rede Globo, os bancos. É aí onde eles moram que está o eleitor. Tem que falar com eles. Vai no prefeito, na Câmara Municipal, porque vai quebrar as prefeituras. Vai no vereador. Exatamente. O vereador apoiou algum deputado. Vamos cobrar de cada um deles. E vocês têm que fazer, sabe o quê? Estudar isso aqui, para quando conversar com as pessoas, elas se enxergar dentro da reforma. Porque quando a pessoa se dá conta, claro, aí ela entende o golpe. Tem que transformar em uma linguagem que é popular. Aí ela entende, gente, por que o Lula está preso. Aí ela entende por que o Lula não pôde ser candidato. Aí ela entende por que a Dilma foi afastada. Porque eles não tinham como fazer isso aqui com a gente no com governo. o PT no governo. Então, a prisão do Lula, o golpe contra a Dilma, tem tudo a ver com isso que nós estamos vivendo agora. Não tem como fazer. Lá no Chile eles fizeram com o Pinochet. Claro, uma ditadura. Né? E o Sérgio Moro é o braço do Estado para tentar impedir o povo de se mobilizar, para tentar nos intimidar. Mas eu vou te dizer uma coisa, Gabas. Eu acho que nós vamos derrotar essa reforma. Porque é fácil dizer para o cidadão o seguinte, eles estão dizendo que está quebrada porque tem aí, se a gente for colocar os números, os pingos nos is, nós temos uma necessidade de financiamento, é verdade. Nós tínhamos superávit no regime urbano até 2015 porque tinha muito emprego. Com 20 milhões de, claro, 20 milhões de desempregados, ou desempregado, ou gente que não está procurando emprego, você derrubou a arrecadação. Pronto. Então, começa a aparecer uma necessidade de financiamento aí. Para você
cobrir essa necessidade de financiamento, que ele está dizendo que tem um déficit de algo em torno de 4% do PIB. Ele quer trocar esses 4% por 100% do PIB. O dado do Diese é o seguinte: o custo de transição para sair do modelo que é solidário para o modelo de capitalização, vamos lembrar aqui, o que é isso? Acaba a contribuição da empresa, a contribuição do governo acaba também, fica só do empregado para sua conta individual. Ora, se os benefícios são pagos com toda essa arrecadação, eu acabei com essa arrecadação, quem vai pagar os benefícios? O orçamento da Previdência esse ano é de 602 bilhões. Quem vai pagar isso? O Tesouro, imposto nosso. Ou seja, 100% da despesa da Previdência vai para a conta do Tesouro. Acaba as fontes de financiamento, ele acaba com todas elas e o Estado brasileiro vai arcar com o custo, que é o custo de transição, que é de 1 PIB, 100% do PIB. Eu falo o seguinte, ó, a Previdência está quebrada porque tem 4% do PIB. Para cobrir esses 4%, vocês vão pagar 100%. Essa conta não fecha. Olha, gente, eu quero agradecer aqui ao Carlos Gabas, nosso companheiro, foi ministro da Previdência, tem viajado o Brasil debatendo esse tema. Agradecer a vocês que acompanharam, pedir que vocês compartilhem. O que vocês ouviram aqui, o Gabas explicar, não vai ser na Rede Globo que vocês vão ouvir. Claro que não, a Rede Globo é favorável. Nós temos que ter o nosso canal para fazer com que a nossa mensagem chegue no nosso povo. E nós vamos fazer muitos encontros como esse, muitos encontros presenciais, porque agora, mais do que nunca, é hora da gente lutar, Gabas, organizado, na rua, porque não tem outro caminho para nós derrotar esses caras. Exato. E é possível. É possível. É possível. Um abraço, gente. Lula livre. Quinta-feira eu vou lá falar com o Lula, hein, Gabas? Vamos lá. Vou levar teu recado para ele. Tá bom, valeu. Um grande abraço, pessoal. Obrigado, gente. Tamo junto na luta. Compartilhem aí para todo mundo poder acompanhar a nossa transmissão. Muito obrigado.